A história de Agar e seu filho Ismael é uma narrativa poderosa que se desenrola nas páginas da Bíblia. Essa história nos leva a uma jornada de resiliência, fé e sobrevivência em tempos difíceis. Agar, uma serva egípcia, desempenha um papel crucial na vida de Abraão e Sara, personagens centrais na tradição judaica cristã. Sua história é um testemunho de força do espírito humano e da providência divina. A história de Agar começa quando Abraão e Sara ainda se chamavam Abrão e Saraí. Eles eram um casal idoso, embora Deus tivesse prometido a Abraão que ele se tornaria o pai de uma grande nação. Saraí era estéril. Incapaz de esperar mais, Sarai sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia. De acordo com o costume da época, esse filho seria considerado legalmente como filho de Sarai. Agar, obediente aos desejos de sua senhora, concordou em se tornar a concubina de Abraão e conceder um filho com ele. Quando ela engravidou, a dinâmica na tenda de Abraão e Sarai começou a mudar. Sarai começou a se sentir ameaçada pela presença de Agar e a tratou com dureza. Depois que Isaac nasceu, a hostilidade entre Agar e Sara aumentou. Sara sentiu que Ismael, o filho de Agar, representava uma ameaça à herança de seu próprio filho, Isaac. Ela pediu para Abraão que tomasse uma decisão difícil, ordenando que Agar e Ismael fossem expulsos de sua casa. Abraão, relutante, mas obediente à sua esposa, forneceu a Agar um pouco de pão e um odre, um recipiente de água, e a enviou com Ismael para o deserto de Bet-sheba, no sul de Canaã. Eles foram deixados à própria sorte, sem recursos suficientes para sobreviver por muito tempo no árido deserto. Agar, desesperada e sem saber o que fazer, vagou pelo deserto com seu filho Ismael, enquanto seus suprimentos acabavam. Eles chegaram a um ponto em que a água que Agar havia recebido de Abraão também se esgotou. Com Ismael sofrendo com a sede e a fome, Agar enfrentou uma situação angustiante. Nesse momento crítico, Agar tomou uma decisão extremamente difícil. Ela colocou Ismael sob a sombra de um arbusto e se afastou. Incapaz de suportar a visão de seu filho sofrendo, ela chorou e clamou a Deus por sua ajuda, pois estava desesperada e sentia que Ismael estava à beira da morte. Deus ouviu o clamor de Agar e respondeu, enviando um anjo para confortá-la e orientá-la. O anjo lhe disse que não temesse, pois Deus havia ouvido o choro de Ismael. Ele revelou a Agar uma fonte de água nas proximidades, que ela poderia usar para saciar a sede de seu filho e sua sede também. Essa fonte de água foi chamada de Bir-Lahai-Roi, que significa Poço do Deus Vivo que me vê. Esse nome é significativo porque expressa o profundo senso de que Deus estava ciente da aflição de Agar e de Ismael, e ele interveio para salvá-los. O episódio do deserto de Agar e Ismael destaca a compaixão e a providência divina. Mesmo em sua situação desesperadora, Deus não os abandonou. Ele viu o sofrimento deles e respondeu com compaixão, providenciando água para salvá-los da morte certa. Essa história também ilustra a força e a resiliência de Agar, que mesmo em momentos de extrema adversidade, não desistiu de lutar pela vida de seu filho. Ela confiou em Deus e buscou sua ajuda em seu momento de maior desespero. Em última análise, a história de Agar, deixando Ismael ao longe para morrer, nos ensina sobre a importância da fé, da compaixão e da confiança na providência divina. É uma narrativa que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar esperança e ajuda quando buscamos a Deus com sinceridade. A história de Agar também nos ensina outras ricas lições que podemos aprender. Fé e confiança em Deus. Agar nos ensina a confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Ela teve fé
de acreditar que Deus estava com ela no deserto e que ele cuidaria dela e de seu filho. Essa fé a sustentou e ajudou a superar adversidades. A história nos lembra que Deus vê e cuida dos necessitados.